Você está no Comunicação de um Jeito Diferente, eu sou o Marco Lobo, aqui no Marco Lobo Comunicador, e se você gostar dessa aula, você sabe o que fazer, aperta o botãozinho, se inscreve, deixa sininho, joinha, ok? Então, a gente vai começar a falar sobre um assunto muito legal, que é quais são as similaridades da comunicação e a música. Existem muitas, você pode acreditar. Eu acredito que essa explicação que eu for dar aqui para você vai abrir a sua mente em relação a 3 tópicos. O primeiro deles está aqui, ó. É o tom, depois o ritmo e depois a intenção. Veja, eu vou começar falando sobre a música. Se eu estivesse com você e você fosse um músico, eu diria para você assim, mas, cara, nós vamos tocar alguma coisa e o que é que nós vamos tocar? Que tom você está usando aí na música? Bom, eu estou usando um tom de Dó maior. Tá bom, Dó maior, tá aqui. A partir disso, eu sei que a música terá uma progressão de acordes. Outras coisas acontecerão durante a música. Na comunicação é a mesma coisa. A comunicação obedece uma progressão e ela cadencia elementos que são diferentes e se complementam. Isso é muito legal. Quer ver uma coisa? Ainda sobre o tom. Se eu falar num tom de Dó maior, perceba a sonoridade. Quer ver? Ó? Apenas ouça. Eu vou fazer Dó de forma diferente. Percebeu que ficou um pouquinho mais agudo? Outro tom, outra modalidade de Dó. Mais agudo ainda, né? E eu tenho outras formas de fazer Dó maior aqui. O que é importante você perceber é que o tom, ele varia. Na comunicação, o seu tom também pode variar. Então, quando você pensa, por exemplo, num tom, eu vou colocar um tom na minha voz, por exemplo, mais formal ou informal, depende do ambiente, depende do assunto. A informalidade me dá mais liberdade. Um ambiente mais formal é uma coisa um pouquinho mais contida, porque de repente, nessa formalidade existe ali um conteúdo técnico, e esse conteúdo tem que ser observado. Então, a forma, o tom, como você transita entre os assuntos, né, dependendo de qual assunto você tem escolhido, acontece. E, por exemplo, tem uma coisa também que envolve na sua comunicação o tom de voz. Eu falo com você, por exemplo, olha, eu estou falando num tom de Dó, vamos juntar as duas coisas, de uma forma tranquila, veja como eu estou falando com você num tom exatamente igual ao tom da música, e eu vou vir aqui, ó, num tom mais agudo, mas eu continuo falando em Dó, e aí eu venho aqui, não é missa não, tá bom? E eu tenho aqui um tom mais alto, então eu posso mudar o meu tom de voz dependendo da situação. Isso pode ser muito útil ou muito prejudicial. Já presenciou situações de pessoas dizendo assim, por favor, baixe seu tom de voz, que não está legal? Não é? Então você junta a forma com a tonalidade. Então isso realmente faz diferença na sua comunicação. Então preste atenção nesses elementos. Outra coisa, o ritmo. Eu posso, nesse ritmo que mostrei para você inicialmente, continuar falando de forma tranquila, mas eu posso também, dependendo do assunto e da dinâmica que eu quero dar para a comunicação, eu quero um ritmo diferente. Eu quero mais engajamento. Eu quero que as pessoas percebam mais uma dinâmica, uma coisa mais, sabe, vamos animar, sabe aquela coisa? Anima um pouquinho. Isso acontece também. E vai acontecer aqui, num tom mais alto. Tá vendo? É a mesma coisa. Mas eu estou com um tom mais alto, com um ritmo mais acelerado, e isso se reflete na comunicação também. A comunicação obedece esses princípios. E tem uma coisa que é a intenção. A intenção, aí eu falo de comunicação primeiro, a intenção, sempre que você se comunica com alguém, em qualquer circunstância, você terá uma intenção. Na vida é assim. Eu quero conhecer alguém, então eu abordo a pessoa de um jeito diferente. Eu quero vender alguma coisa, eu tenho uma intenção de venda, então eu vou tratar um modo de falar de um jeito diferente. Pense, se eu entrar numa venda com um ritmo acelerado, com um tom ruim, você espanta o cliente. Então você tem que prestar atenção na intenção. E pense sempre o seguinte, tudo o que você comunica carrega uma intenção. Tanto que a intenção ela pode ser explícita ou nem tanto. Uma intenção explícita é aquela que você já deixa de cara ali a pessoa saber o que você quer. Aquela não explícita, que é aquela mais, né, mais suave, aquela mais... talvez uma intenção mais, como eu posso dizer, me fugiu a palavra,
que seria mais misteriosa, você vai, no seu conteúdo, soltando ali elementos que demonstrem a intenção a ponto de uma pessoa dizer assim, ah, agora entendi a sua intenção. A intenção é uma coisa que, enfim, sempre estará presente na sua comunicação, tá? Então, a intenção na música é a mesma coisa, que eu posso imaginar, que eu posso tratar aqui, ó, num tom mais tranquilo, mais lento, com a intenção de emocionar uma pessoa. Eu vou fazer uma progressão de acordes aqui, ó. A pessoa vai se emocionar, de repente, dependendo do contexto, a música cabe. Por isso também a música é importante num vídeo, porque ela carrega uma intenção. Então, quando você junta as três coisas, você pensa tom, ritmo e intenção, você constrói elementos para a sua comunicação que são muito poderosos. Eu espero que você tenha entendido. Como disse, esta aula é rápida, para que você pense a partir de agora essas questões na comunicação e você vai lembrar da música. E sempre que você ouvir uma música agora, preste atenção no ritmo, na variação do tom, que isso acontece durante as músicas, e você não precisa ser um músico, né, alguém que entenda de tonalidades. Não, você percebe a música mudar. Né? A música tem essa dinâmica, essa progressão. E vai ficar muito mais fácil para você. Você vai lembrar, poxa, então na comunicação, tom, ritmo, intenção, na música, eu vou prestar atenção na música e vou trazer os conceitos, vou arrebentar me comunicando, fazendo o meu melhor a partir de agora. Então, está encerrada essa aula aqui e nós nos veremos numa próxima. Então, na quinta-feira que vem tem mais. Valeu!